Olá, bem-vindo à nossa aula sobre será que eu estou convivendo com um narcisista? Eu me chamo Carol Pfeffer, aqui é o canal do Vida Sensacional, onde eu falo a partir da radiestesia, tá? Então, esse tema que eu trouxe aqui é a partir do que a gente pode fazer dentro da mesa. Para quê? Para conviver melhor. Por quê? Às vezes a gente não pode depender do outro melhorar, do outro mudar, tá? A gente tem que trabalhar em nós mesmos. Para quê? Para que a gente consiga reagir de forma diferente, tá? Muitos dos nossos ciclos, dos nossos relacionamentos são feitos a partir disso. É uma provocação, é uma reação, é mais uma provocação. Entendeu? As pessoas reagem o tempo todo, elas não têm consciência de como elas podem estar tendo uma atitude, elas simplesmente vão reagindo, tá? E isso é bastante importante quando a gente fala, né? Eu trouxe ali uma imagem, né? Tá todo mundo discutindo, mas aquele senhor ali, aparentemente, ele tá até satisfeito, né? O que será que acontece, né? Como será que se dá a questão do narcisismo? É um pouco do tema da aula de hoje, tá? E como a radiestesia vai ajudar? O que isso tem a ver, tá? Tem a ver que quando a gente convive com uma pessoa narcisista, especificamente com o pai, que eu vou dar o exemplo aqui a partir desse cenário, porque existem inúmeros cenários, né? Mas isso daqui não é uma aula sobre narcisismo, não é para vocês identificarem as pessoas, falar, esse tem tantas características e tudo mais. É para vocês entenderem o impacto disso na tua vida. E é aí que a radiestesia entra. Porque o processo da radiestesia é sempre um processo de equilíbrio, de harmonia. Mas como que a gente consegue viver em equilíbrio e harmonia se não é um relacionamento típico, não é um relacionamento comum, tá? É isso que a gente vai trabalhar aqui. O que é, então, o transtorno de personalidade narcisista? É uma condição psiquiátrica muito complexa, tá? Que provoca no indivíduo um padrão generalizado de grandiosidade, se sente muito superior a todo mundo, necessidade de atenção constante e adulação. A questão, né, ali de tá sempre sugando, até se torna um vampiro emocional, que a gente fala no curso Radiestesia Sensacional, a questão das obsessões. Tem pessoas que agem como vampiros para sugar mesmo o outro, para retirar tudo que o outro pode dar para ele, ele quer, né? Só que, ao mesmo tempo, isso não tem fim. Esse é o problema dessa síndrome, né? A questão da falta de empatia é muito característica e, às vezes, as pessoas se sentem totalmente vítimas. Existem basicamente dois tipos de narcisista, que eu vou falar mais adiante, e os relacionamentos costumam ser bastante conturbados, porque não é um relacionamento típico. É um relacionamento que tem ali uma condição psiquiátrica complexa. Isso daqui não é para você poder classificar as pessoas, mas é para você entender, poxa, por que o relacionamento com fulana é tão complicado, né? Vamos olhar aqui dentro do espectro, dentro desse transtorno, se a pessoa, será que não tem um certo grau de narcisismo? Então, o que eu olho para ela a partir disso? Eu sei que ela não vai mudar, eu sei que ela não vai ter consciência de si, eu sei que ela não vai ter empatia por mim. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me trabalhar, eu tenho que aprender, às vezes, a impor limites, a falar não. E por mais que a pessoa chantageie, eu entendo, faz parte do transtorno que ela tem, ou se ela não tem, não sei. Ela que vai procurar auxílio. Mas eu não preciso dançar a dança conforme o que essa pessoa quer. Isso é uma coisa bem importante. Se eu sei que existe isso, se eu sei que as pessoas apresentam essas determinadas características, eu posso entender que elas são o que são e jamais vão mudar, tá? É a mesma coisa você ter um animal em casa, um gato. Por mais que o gato, se ele for tratado direito, né? Ele é um gato, e na sua essência, ele vai arranhar as coisas, ele vai querer pular o muro. Agora, o cachorro, ele não vai ser igual ao gato, são diferentes. E se você criar um gato igual a um cachorro, daí é uma situação, né, que a gente já sabe que existem algumas questões. Mas não estou falando da exceção, estou falando da regra.
A regra, um gato pequeno e um cachorro pequeno, eles vão se comportar muito diferente às vezes. Eles podem brincar, eles podem ter uma boa convivência, mas o gato vai ter costumes e vai ter hábitos próprios dele, e o cachorro também. Então, por mais que eles sejam amigos e tenham convivência, um é um, o outro é outro, tá? Não dá para esperar que o gato tenha atitude de cachorro. Você não vai jogar 2 ossos ali e esperar que o gato vai roer aquele osso. Não vai, ele pode fazer para copiar, mas ele não vai fazer, ele não se interessa por isso. Porque é próprio da natureza dele, é próprio da essência dele. A questão do narcisismo é a mesma coisa. Se você sabe, se você, poxa, assisti a aula e identifiquei, então não queira outra coisa da pessoa, tá? Não exija outra coisa porque não vai dar. Mas esse vídeo não é sobre classificar as pessoas, não é sobre uma avaliação. É para quê, então? É pra gente perceber que existem pessoas que são assim. É o gato. Não adianta eu dar o osso pro gato, ele não vai roer. Não adianta eu querer que essa pessoa tenha empatia, porque ela não vai ter. É porque é próprio dela. Ela sempre foi assim, sempre vai ser assim. Ponto. Você pode chorar na frente, ela pode até fingir ali que tá. Não vai, não tem, porque é característico, tá? Esse aqui é a questão. E é isso que a gente precisa entender. Para quê? Para que a gente mude o nosso padrão aqui, para que a gente atinja um equilíbrio, apesar de o outro continuar sendo o gato que sempre foi, o cachorro que sempre foi, não vai mudar, né? O cachorro não vai arranhar os móveis e o gato não vai se interessar em roer osso, mais ou menos isso, tá? O que eu vou falar aqui? Eu vou dar um exemplo, tá? Porque existem inúmeras situações que isso pode se manifestar, e o exemplo vai ser como que um pai narcisista, como que a dinâmica dele interna vai impactar isso nos filhos. E quais são as atitudes comuns de uma pessoa narcisista de forma geral, mas de um pai, isso vai ser direcionado para as situações ali com os filhos, tá? Então, um pai narcisista pode ter várias atitudes, incluindo manipulação. Os pais narcisistas manipulam os filhos através de chantagem emocional, comparações, ridicularização, coerção emocional, culpa, medo ou obrigações. Eles também podem usar os filhos para realizar seus próprios desejos, escolhendo a profissão que o filho vai ter, tá? Ou manipulando a questão da aparência, tá? Não importa o que o filho se sente bem ou não se sente bem, tudo é em relação ao narcisista. Você precisa me agradar, então tudo precisa estar me agradando. A falta de empatia. Os pais narcisistas, eles não conseguem ter empatia com outra pessoa, tá? Ele pode incentivar crenças de superioridade, né? Como eu sou o melhor, você como meu filho não pode ser diferente, tem que ser o melhor. Mas para ser o melhor, aí tem a manipulação, né? Ou o sentimento de inferioridade. Você nunca vai ser como o seu irmão, que o seu irmão é muito melhor que você. O controle. Ele já falou um pouquinho ali, né, dentro da manipulação, sobre a questão de, você não precisa ter a profissão, você não precisa sonhar com nada. Não, eu já decidi aqui por você. Não, você não vai ter esses tipos de amigos. Os amigos que vocês vai ter que ser outras pessoas, né, compatível com a sua beleza, com o seu nível, né. Então, o filho está sempre dependendo da opinião desse pai para, vamos dizer assim, estar se desenvolvendo. Então ele não se desenvolve por aquilo que ele quer, ele não acha um amigo da onde ele quer. Ele tem que sempre estar pedindo ali a bênção do pai, mais ou menos isso. Exibição de uma vida perfeita em público. Eles fingem que a vida está perfeita, por mais que não esteja. Mas meio que não importa, tá? O que importa ali é a aparência. Quem olha de fora fala, nossa, que família bonita. Não é assim, mas está tudo bem, porque o que importa é a aparência. Abuso de autoridade. Eles podem ir, vamos dizer assim, muito além daquilo que eles deveriam, principalmente porque o filho, ele tem as determinadas idades. Ele vai ganhando, né, como seria um processo natural, vai ganhando a sua identidade, a sua independência. Mas não, para um pai narcisista não. O filho é uma extensão dele, ele tá ali para realizar o que o pai quer. Então,
não vejo nada demais em entrar no seu quarto e revirar todas as suas coisas, ou mandar, determinar, dizer, invadir sua privacidade. Não existe privacidade do outro, existe tudo em relação a ele. E o silenciamento como punição. Se não faz o que eu quero, eu não falo com você, eu ignoro totalmente a sua existência. Não me interessa, tá? Então agora que você já tá aqui, gente, deixe seu like, se inscreva, que ajuda muito o meu canal, tá? Então, há dois tipos de narcisistas, basicamente. Os grandiosos, que eles são extrovertidos, tudo é em relação a eles. Nossa, que pessoa, né? Às vezes são arrogantes, são dominantes, mandam mesmo, e se você não obedece, né? Chantagem emocional ali, sem nenhum rodeio, é isso mesmo, joga a culpa, olha quanto que eu me esforcei por você, e você nem para fazer todas as minhas vontades, tá nem aí. Tem uma pseudo-autoestima elevada. São confiantes, pseudo-confiantes, né? E geralmente são felizes, tá? Pseudo-felizes também. Mas é essa a exteriorização. Por outro lado, são aqueles vulneráveis e inseguros. Estão tímidos, com baixa autoestima, mas estão sempre se fazendo de vítimas. Então, eles manipulam, não determinando aquilo que o outro precisa fazer. Mas, poxa, se você não fizer, eu vou ficar tão triste. Ai, mais um para me decepcionar, né? São muito sensíveis, tá sempre ansioso, então as pessoas têm que se desdobrar para, vamos dizer assim, cumprir a ansiosidade dele. Se manda mensagem, se não responde, ai, eu tô sofrendo aqui por causa de você. Então, quer dizer, se um manipula pela imposição, o outro manipula por te deixar extremamente preocupado, como se você tivesse que resolver os problemas dele, e ele é a vítima, ele não consegue resolver. Então você tem que se desdobrar da tua vida, azar o seu, para correr atrás desse narcisista. De qualquer forma, são pessoas extremamente egoístas, elas não querem saber da tua vida, do teu sofrimento, se você tem compromisso, não, tanto faz. O importante é o quê? Mantenha o foco nessa pessoa narcisista. É ele o foco da sua vida. Entenda isso, tá? Porque se não for, o que vai acontecer... A máquina do pão aqui apitou. Porque se não acontecer isso, eles vão usar de todos os artifícios para estar conduzindo você para esse lugar, onde sim, eles podem te mandar, eles podem conduzir sua vida, decidir por você, de forma passiva ou de forma ativa, mandando mesmo, tá? A questão é que, como eles são pessoas egoístas, não conseguem ter afeto pelos outros, porque faltou isso, veja, é uma síndrome psicológica. Então, tem alguma coisa ali que está sempre vazia. Como que você vai encher a falta de amor do outro? Você pode fazer tudo o que você quiser, você não vai conseguir, porque o problema é do outro. Um é problema seu, as questões suas, você resolve, as questões que são dos outros, você não consegue resolver. Existe um ciclo narcisista, tá? Não há uma mudança no comportamento, há um ciclo onde essa pessoa vai te sugar ao extremo e de repente ela dá um alívio, né? Parece que ela mudou. Nossa, tá tão agradável aqui, né? Nossa, meu gatinho começou a roer o osso, meu Deus, enfim, ele aprendeu. Não, é só para te dar um alívio. Para quê? Para que você não chute o pau da barraca, vamos dizer assim, não tome uma atitude e fala, não, chegou para mim esse é o limite, chegou. Porque daí essa pessoa perde o suprimento emocional de você, por exemplo, tá? Ou outra coisa ali, ela tem, vamos dizer assim, ela vai ter que mudar. Poxa, antes era o meu queridinho, agora eu vou ter que mudar o papel ali, vai me dar um certo trabalho. Gente, o foco desse vídeo é como podemos fazer para não sofrer com um problema que é do outro, mas que às vezes nos afeta diretamente. Basicamente, né, as três opções do filho de uma pessoa narcisista. Ou ele se torna um narcisista tanto quanto, porque ele aprendeu ali na escolinha, ele sabe como manipular. Poxa, essa pessoa não faz o que eu quero, então eu faço isso que eu sei que gera culpa, eu sei que gera ali um dano colateral, que às vezes a pessoa vai me falar assim, ela vai ficar aqui com aquilo ali fervendo na cabeça dela, ela vai me falar assim, ela vai ceder, tá? Então, ou eu me torno um narcisista,
Ou eu fico dependente e, mesmo saindo de casa, já me libertei, vou lá e caso com outro narcisista. E sofro as mesmas coisas, ou até piores, né? Porque aí é uma relação de igualdade, marido e mulher, não é uma relação de mãe e filho, pai e filho, tá? Então só piora. Porque o afeto, nesse jogo, é moeda de troca, mas é um pseudo-afeto, porque ele não existe. Ou eu tenho consciência de que o problema do outro é do outro, o meu problema é meu problema, eu não consigo resolver o problema do outro, ok, então eu vou decidir como viver, como eu consigo estabelecer ali certos limites para não entrar nesse jogo e para não fazer desse jogo o objetivo da minha vida, porque é diferente. Se a pessoa tem esse problema, o problema dela. Agora, minha vida não precisa ser em relação ao problema do outro, né? Aqui, então, eu vou trazer um exemplo de um pai narcisista, como isso pode afetar o filho. Em duas situações, sendo o filho como um queridinho, tá? É um exemplo de filho querido. Dentro da manipulação, vai haver, sim, chantagem emocional. Poxa, só você me amas. Olha aí, seus irmãos nem ligaram para mim, podem ter ligado, mas ele vai falar que não. Nem ligam, faz um mês que não vem aqui na minha casa, faz 2 meses, ninguém, olha, se eu morrer não vai fazer diferença nenhuma, e por aí vai. Mas se você me ama tanto assim, você vai ser o bom advogado da família, para que eu nunca mais sofra nenhuma injustiça na minha vida. Tô nem aí pros seus sonhos, meu filho, você vai ser o advogado que eu preciso para cuidar das minhas coisas, tá? E é uma condição, é uma prova de amor. Se você é meu filho querido e se eu sou seu pai que eu me sacrifiquei tanto por você, você vai ser o que eu tô dizendo para você ser, tá? A falta de empatia, né? Quando, ao mesmo tempo que eleva o filho, né? Poxa, você é melhor, você vai ser o melhor advogado, você vai ter o maior escritório dessa cidade, mas você não precisa ficar aí. Eu sei que você tem uma prova amanhã, eu sei que isso daí é a nota, né, do teu bimestre, a condição para você passar ou não passar no semestre, mas você não precisa estudar, não, me leva lá no mercado para eu fazer minhas compras, isso não é tão importante. Mas depois você estuda, só que o depois não existe, né? Então, quer dizer assim, falta de empatia. Você precisa fazer o que eu quero, mas eu não te ajudo nem um pouquinho. O controle, né? Você não precisa estudar, você é muito inteligente. Agora vai lá, me leva lá no mercado. Aí sabe que o outro tá com pressa, não vai fazer nada com pressa, porque afinal o foco da vida do filho é ele, né? Então tudo tem que estar em relação a ele. Então ele vai demorar o quanto que ele achar que deve e um pouco mais ainda. A exibição de uma vida perfeita em público, né? Olha, meu filho, super inteligente, tá cursando direito, do jeito que eu falei para ele fazer. Olha que menino esperto, diferente, né, do irmão. Esconde os problemas, às vezes, nega, direciona a culpa do problema do filho. Ele não foi bem nessa prova, mas também, né, o irmão dele não parava com aquela música, mas o fulano nem estava em casa. Mas não importa, não, pai, eu não consegui estudar porque você me fez levar no mercado, você ficou a tarde inteira no mercado. Não foi por causa disso não, você não se organizou durante a semana, tá? Sempre tem esse jogo. Aí a pessoa fica meio maluca, né? Fala, gente, eu lembro perfeitamente do que aconteceu, mas agora ele tá me contando outra história, né? Abuso de autoridade, faz o que eu tô mandando, né? Ou então, tudo o sacrifício que eu fiz até hoje na minha vida por você não valeu de nada. Silenciamento como punição, né? É muito mais importante, né, estudar na prova do que me levar lá para passear. Então tá bom, então eu não quero saber de você, não vou falar com você. Finge que eu não existo, porque na verdade eu não faço diferença na sua vida. Essa manipulação, tá? É conversa de louco mesmo. Se você não tá entendendo essa conversa é porque você não teve ninguém narcisista na sua vida para entender isso daí. Mas às vezes é conversa de louco, é coisa que ninguém entende a não ser quem passa, tá? Aí o exemplo do filho, bode expiatório, né? Dentro da manipulação, pode destacar aqui a ridicularização, aquela coerção emocional, cheia de culpa, de medo, cheio de obrigações, tá? Conta uma fofoca, uma mentira pro filho, né? E quando ele repete na frente dos outros, os outros falam, nossa, não acredito que você acredita nisso, que besteira, isso é fake news, todo mundo já sabe.
Mas foi meu pai que disse. Não, pai, eu não falei nada disso, não. Você tá tirando isso daí da sua cabeça. E a criança fala, caramba, eu tenho certeza, eu escutei, da onde que eu... Mas, com a negação, fica essa confusão mental bem interessante ali, tá? E ele ainda é capaz de ridicularizar esse filho ainda mais. Por quê? Porque o pai conhece, a mãe conhece o filho, eles sabem dos podres ali, né, do filho, sabe daquilo que é capaz, daquilo que não é capaz. Então, quem melhor para ridicularizar uma pessoa, né, do que quem conhece essa pessoa, tá? E a gente sempre tem alguns pontos fracos, alguns pontos fortes, então isso é normal. Mas não precisa usar isso, né, pro dano do outro, né, não precisa fazer. Faz o filho brigar, né, com outras pessoas, em nome dele, para defender ele, para, vamos dizer assim, se você tá no meu time, então você tem que gostar disso, se você não gosta disso, você não tá no meu time, independentemente se você realmente gosta ou não, tanto faz, é uma questão de lealdade. Mas no fundo, você não serve para nada, porque você é o bode expiatório, você não faz nada direito, tá? Falta de empatia, nunca vai defender esse filho. Se acontecer alguma coisa errada, certeza que foi ele que fez. Não, ter certeza que foi o fulaninho que errou aqui, que fez as coisas que não devia. Não é como o irmão é bonzinho, o irmão tem bom coração, o irmão é organizado, o irmão é sincero, quem mente é fulaninho. Quer saber tudo o que acontece com esse filho, com uma pseudo preocupação, só para fim de ridicularizar mesmo. Ah, por que você tá tão triste? O que aconteceu na escola? Ai, você acredita que fulano tava triste, ficou chorando lá, só porque foi empurrado e caiu de cara e se machucou na escola? Ai, que mimimi esse moleque. Empatia zero, né? Ali, só para ridicularizar, tá sempre colocando a culpa no filho, pelos sacrifícios, pelas dificuldades que tem na vida, enfim, tá? E o mínimo que esse filho pode fazer é ser extremamente grato e ser um capacho desse pai ou dessa mãe, tá? Mas, em público, ele é bem capaz de falar bem desse filho para pessoas estranhas, para pessoas desconhecidas, que, né, como se fosse assim, não, todos os meus filhos são muito bem-sucedidos, nossa, me sacrifiquei tanto, todos eles fizeram faculdade, isso, aquilo, como se a vida fosse a mil maravilhas, ele sempre tivesse apoiado todos os filhos dele incondicionalmente, né? Não é isso que aconteceu, mas é assim que ele vai descrever para as pessoas. Abuso de autoridade, não se importa que o filho tenha qualquer vida própria, né? Se ele não estiver sempre perguntando sobre o narcisista, né? Não é suficiente. E mesmo que ele seja um super capacho, também não é suficiente. Nunca é suficiente. Silenciamento como punição, né? Não fala, ignora, não responde, mas do lado contrário tem que ser imediato, né? Senão entra na chantagem. E daí, como eu falei, nem sempre é assim, porque os ciclos eles vão se iniciando, né? Pode ter ali um ciclo de abuso de autoridade muito forte, porque quanto mais o filho, vamos dizer assim, deixa, né? Não, tá tudo bem, pai, tá tudo bem. Você entrou no meu quarto, revirou todas as minhas coisas, bagunçou tudo, tá bom. Mas afinal eu tô na tua casa, né? Tá tudo bem, tá tudo bem. Então, quer dizer, ele ocupa um pouco mais de espaço. Aí ele cede, né? Ele fala, não, eu realmente, me desculpe, eu não devia ter feito isso, mas vai fazer tudo de novo. Ou pior, porque agora ele ocupou um pouquinho mais de espaço, né? Aí no próximo ciclo, falta de empatia, né? Não importa se você tem sua vida, se você tem seus segredos, você tá na minha casa, você tem que, né, fazer o que eu mando, não importa os seus problemas. Não importa que a tua namorada terminou com você e você tá pra baixo, não importa, você vai fazer o que eu tô mandando. Aí volta um ciclo de novo, né? Não, nossa, eu te entendo, filho, nossa, foi difícil mesmo, né? Mas aquela pessoa também nem prestava. O ciclo vai continuando. Então, quer dizer, é sempre um ciclo, nesse sentido, assim. Aperta um pouco e depois solta. Para quê? Para que a pessoa que está sendo objeto, né, dessa pessoa narcisista, para que ela não dê um basta. Porque se ela der um basta, vai acabar esse suprimento emocional dessa pessoa aqui. Ele vai ter que procurar outra pessoa, tá? Por quê? Ninguém dá aquilo que não tem.
Se o narcisista não é capaz de ter afetividade genuína, é porque ele não tem nem para si. Então ele precisa buscar no outro, tá? Então é sempre para suprir um problema interno. Ok. O que a gente vai conseguir, né, identificar e trabalhar na mesa a partir do momento que eu sei, poxa, identifiquei alguma outra atitude aqui, né, de uma tia, da sogra ou da mãe da minha amiga, eu sei que ela faz isso, ela manipula, ela deixa a menina, né, maluca e depois ela volta atrás e fala, ai não, filhinha, eu tô aqui, ó, toma o seu bolo favorito, né? Então, eu sei que alguém faz isso. Como que a gente consegue trabalhar isso daí, tá? Então, a radiestesia, ela vai acessar as nossas dimensões sutis. Nós temos 7 dimensões, de forma bem básica, tá? A dimensão física é a última, é a concreta. As outras são dimensões que estão no nosso extrafísico. Então, nós temos a dimensão emocional, a mental, aí nós temos a mental superior, aí nós temos a nossa conexão com Deus, aí nós temos lembranças, enfim, existem várias situações ali, os chakras, que está em uma dimensão, né, que vai trazer vitalidade para os nossos órgãos. Então, assim, os chakras, eles vão trazer aquilo que está no nosso emocional para o corpo. Se eu nutro lá no meu emocional muita culpa, então eu vou trazer o que para o meu corpo? Eu vou trazer doença, porque a culpa não é uma coisa boa, tá? Ó, isso daqui eu canso de trazer, né? A culpa tá aqui, ó. Olha a vibração máxima de 0 a 1000, ela tá em 100, eu acho, nem lembro. Mas enfim, de 0 a 1000, ela tá aqui, ó, no capacho mesmo, tá? Então, se eu vibro culpa por causa dessa manipulação, se eu vibro confusão mental e dentro da confusão mental eu sinto muita culpa, o que eu vou trazer para o meu corpo físico? Vou trazer doença, vou trazer dor de cabeça, vou trazer às vezes uma fibromialgia, tá? Então, aí depende do que também? Dos meus hábitos alimentares, depende, né, de quanto sol eu tomo durante o dia, enfim, depende de várias coisas aí que essas doenças vão se materializar. Então, para trabalhar dentro da radiestesia, por exemplo, o aspecto emocional, né? Eu coloquei várias questões ali. A culpa, a chantagem emocional causa uma confusão emocional muito grande, porque a chantagem, ela tem exatamente essa função. Eu vou mudar as coisas de papel, né? De posição. Então, isso daqui não é marrom. Se eu sou sua mãe e estou te dizendo que isso daqui é roxo, você tem que acreditar que isso daqui é roxo. Porque senão você não me ama. Mas é chantagem. Besta, das coisas bestas, das coisas insignificantes, até as coisas mais importantes, né? Poxa, sua tia sempre foi uma pessoa muito ruim. Mas eu não lembro da minha tia como uma pessoa ruim, né? Eu ia na casa dela, eu via as coisas. Não, uma pessoa ruim que dói. Eu é que sou boa, né? É isso. Emocional. Então você vai pegar aqui, dentro do emocional, sintoniza a pessoa na mesa, faz todo o procedimento e pergunta qual ferramenta para limpar esse emocional da culpa, dessa confusão emocional, dessa troca de papéis, dessa imposição, né? Ele pode indicar aqui, ó, harmonia familiar, tá? Primeiro precisa harmonizar, primeiro precisa ativar o perdão, ou primeiro, antes de tudo, de qualquer coisa, eu trago aqui uma chama violeta para limpeza, para transmutar isso daí, tá? Que ferramenta que eu posso trabalhar na mesa para que essa pessoa, que é filho de um pai, de uma mãe narcisista, que ela possa harmonizar um pouco esse vazio tão grande de afeto que ela sente, porque nunca recebeu afeto verdadeiro da mãe e do pai. O afeto sempre foi moeda de troca, né? Então, nunca teve aquela experiência. O que pode acontecer aqui para que eu consiga experimentar, ou pelo menos que a pessoa consiga encontrar isso, uma forma dentro de si, de superar esse vazio tão grande? Pode ser a meditação. Ela pode ter que olhar para si mesma e encontrar esse auto-amor. Pode ser a chama trina, onde vai ativar no nosso chakra cardíaco essas 3 virtudes divinas, do poder, da sabedoria e do amor incondicional, que cada um de nós tem. Poxa, se eu não recebi, eu resgato de dentro de mim mesma, tá? Pode ser
aqui é a espada de São Miguel, porque eu preciso cortar algumas coisas. Não dá para continuar do jeito que tá, senão eu não sobrevivo, tá? Então, trabalhar o emocional aqui para quê? Para desfazer aquilo que foi feito. Poxa, se o amor é uma moeda de troca, então eu vou ter dificuldade em amar as pessoas, porque eu aprendi desde sempre na minha vida que o amor é moeda de troca. Você vê como é triste isso? A questão de trabalhar a dimensão mental. Se eu tô refém de uma pessoa que está me manipulando, tem as formas de pensamento aqui, então eu não consigo enxergar a realidade, eu não consigo enxergar as coisas da forma como são, porque a minha interpretação é sempre através de uma forma de pensamento que já foi muito bem estabelecida, sabe? Então, se uma pessoa olha para mim meio assim, eu pego a forma de pensamento que, vamos dizer assim, que os meus pais impuseram, falo assim, ela é invejosa, ela não presta, você tem que se afastar dessa pessoa, e por aí é a oportunidade, sabe? Então, o que eu posso tirar, que instrumento aqui que eu consigo tirar essas formas de pensamento que estão ali atrapalhando, que estão causando confusão mental, dor de cabeça, enxaqueca, sinusite, um monte de coisa, queda de cabelo, tá? Aí ele pode dizer, vamos, escute a sequência solfégio, faça a água divina. Por quê? Porque isso vai te manter numa frequência cada vez melhor e essas formas de pensamento não vão ter mais como se conectar. Ou eu posso fazer uma limpeza através da chama violeta, através da espada de São Miguel, ativar a autocura para que eu consiga também ter um pouco de um oásis ali dentro dessa confusão toda e falar, não, calma lá, vamos colocar em ordem isso daqui. Posso fazer um escaldapés, posso fazer a conjura de 21 dias, que vai tirando também, vai eliminando tudo aquilo que foi implantado em mim como uma certeza, mas na verdade não é uma certeza minha, é uma certeza de outras pessoas e eu não consigo me livrar. Então, através aqui dos instrumentos da mesa, quando eu elevo a minha frequência, essas coisas não fazem sentido mais para mim. Eu consigo reconciliar com as pessoas, eu consigo conversar com aqueles parentes, né, que o meu pai e minha mãe narcisista a vida inteira passou falando que não prestava e de repente eu enxergo que sim, que é uma pessoa boa, tá? Então eu consigo aqui equilibrar as minhas relações e ter independência. Eu sou eu, o outro é o outro, o problema do outro é do outro, eu vou resolver a minha questão. Por mais culpa que ele joga em mim, dizendo que eu não ligo, que eu, nossa, tanto sacrifício que eu fiz na sua, né, por mim, na minha vida, e você não tá nem aí. Então, né, faz parte de ser pai, de ser mãe, fazer sacrifício. Infelizmente é isso daí, tá? E uma outra questão, né, trabalhar o emocional, trabalhar o mental, a gente pode tomar isso também como trabalhar a autoimagem. Por quê? Se eu nunca decidi por mim mesma, porque as minhas decisões sempre foram invalidadas, então eu tenho uma grande insegurança. Eu sempre preciso, será que, poxa, eu tô pensando em ampliar a minha garagem. O que eu vou fazer? Vou perguntar pro meu pai, vou perguntar pra minha mãe. Fulano entende melhor disso. Ok, uma coisa é eu perguntar para quem entende melhor disso. Outra coisa é eu perguntar para uma pessoa que não entende melhor disso, que só vai dar a sua opinião, e se eu não respeitar essa opinião, ele vai trazer para o lado pessoal. Mas eu falei para você não fazer. Por que você fez? Porque eu preciso. Mas eu disse que não ia dar certo. E tá lá o negócio dando certo, né? Mas é o quê? É entrar nesse jogo, é reagir a esse jogo de uma forma equilibrada e falar, ok, eu pedi sua opinião, mas a sua opinião não é, vamos dizer assim, condição última para eu fazer ou não alguma coisa. Mas a pessoa não vai escutar nada disso. Você simplesmente tem que se manter em equilíbrio. Ok, eu entendo a sua frustração, mas agora já está feito e eu estou muito feliz. Acabou, né? Então, assim, dentro da autoimagem que a gente carrega, a pessoa não consegue enxergar suas virtudes, mesmo se ela foi o filho querido. Gente, o outro projetou nessa pessoa um monte de virtudes que nem era dela, às vezes, que ela nem se conhecia. Poxa, será que eu sou uma pessoa boa mesmo? O que uma pessoa boa faz? Né? O que uma pessoa generosa faz? Não é exatamente aquilo que foi dito para mim, que foi ensinado, né? Eu não sou boa porque eu renuncio toda a minha rotina para sair correndo atrás de outra pessoa que está, vamos dizer assim, me pedindo. Não é isso ser bom, porque eu não estou sendo boa nem para mim.
Então precisa rever essas virtudes, mesmo você tendo sido extremamente elogiado por uma pessoa com essa condição, é muito bom rever. Né? A questão de culpa por ser independente, culpa por tomar decisões. Então, quer dizer, prende ali numa autoimagem de uma pessoa totalmente dependente, totalmente insegura, que não consegue gostar dos outros, que não consegue demonstrar esse amor aos outros, tá? Cheia de preconceitos que não são dela, tá? Então, assim, essa autoimagem precisa muito ser trabalhada na mesa. E daí pode perguntar, poxa, né? De 0 a 100, o quanto que essa pessoa tá insegura? De 0 a 100, o quanto que ela acredita que ela não é capaz de tomar uma decisão boa? E qual ferramenta para solucionar, tá? De 0 a 100, o quanto que ela se enxerga como um potencial. Poxa, eu sei, eu estudei, eu entendo, eu consigo fazer isso dar certo. De 0 a 100, o quanto que ela não se enxerga dessa forma. E o que fazer para mudar isso daí, para limpar isso daí, tá? É mais ou menos isso que a gente faz dentro da radiestesia, porque aqui não é um tratamento psicológico, é um tratamento energético. E a gente vai trabalhar nas dimensões energéticas. Ali no corpo emocional, no corpo mental, no corpo o conjunto, né, que contém essa autoimagem, a questão espiritual. Quantas coisas da minha dimensão espiritual não são na verdade minha, são fruto de um monte de coisa que me falaram, e eu vou encontrar a minha espiritualidade depois de um autoconhecimento, tá? Então é isso. A radiestesia, ela vai sempre trabalhar nas nossas dimensões sutis, com as causas. É muito importante que a pessoa vá dizendo como ela se sente, porque a partir do que ela sente, dá para ir, vamos dizer assim, encontrando o que mais pode estar acontecendo ali, tá? Se ela tem dificuldade de ter um relacionamento amoroso, poxa, o que acontece aqui? Qual a imagem que não é minha, mas que está ativa em mim de um relacionamento perfeito que está me atrapalhando? Essa imagem não é minha, eu não quero um relacionamento perfeito dessa forma, onde cada um tem que, sabe, tem que fazer tudo às vontades do outro. Não é assim que eu entendo. Então, de que forma que eu limpo isso daí e de que forma que eu consigo encontrar outra pessoa para eu ter um relacionamento harmônico, tá? Então, é sempre nesse sentido a mesa de radiestesia, de equilibrar, de desconectar com as coisas ruins. Para quê? Para que quando tudo isso venha desses corpos, através dos chakras, eles tragam coisas boas para o nosso corpo. Aí diminui dor de cabeça, aí diminui dermatite, sara, acontece, né? Vamos dizer assim, esse processo de reversão é melhor. Aí você entende também até teus hábitos alimentares, fala, nossa, eu nunca gostei muito disso, né? Mas eu acostumei a comer. Então, é um desacostumar, é um refazer ali as escolhas. Para quê? Para viver melhor, para viver livre, tá? E assim, é uma situação bem complicada, mas que às vezes quem é o narcisista mesmo da história usa das diversas estratégias, usa um pouquinho mais com uma pessoa, um pouquinho menos com outra pessoa, né? Assim, e vai dosando as coisas, mas tá sempre ali manipulando, tá sempre ali causando dos outros essa dependência, tá? É isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima.